Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Sim, faz tempo que não nos vemos, porém ontem tivemos uma live dos papos aleatórios aí, de surpresa, papo bem divertido, tava um bagaço ainda, mas eu acho que o pessoal curtiu o papo, ficou lá resistente até o final, depois de 2 horas, era para ser 1 horinha só. E hoje já escutei um esculacho da patroa porque foi dormir sem jantar. Mas trago hoje o Duende Verde 1/10, baseado no último filme do Homem-Aranha, mas que traz muita nostalgia do primeiro do Sam Raimi, lá do Tobey Maguire. Então, aliás, uma versão até, apesar da nostalgia bem fiel, ainda traz elementos que tornam, vamos falar assim, essa versão mais legal. Mas antes de falar aqui do personagem, vamos falar da caixa, porque o pessoal gosta quando eu falo da caixa. Tem muita gente que coleciona caixa parda e tal. Então, como eu já disse antes, nas figuras da Iron, hoje cada figura vem com a sua caixa. Isso facilita e dificulta um pouco o envio, principalmente às vezes do lojista. Facilita porque ele não precisa ficar arrumando uma outra caixa para colocar os itens. O problema é quando o lojista quer mandar alguma coisa a mais, um brinde, uma outra figura, aí é mais de um volume e às vezes interfere no frete. Mas eu acho que é melhor assim do que como era. Então eu abri a caixa, inclusive abri por baixo aqui porque o gato estava ansioso para entrar. Olha lá, ela vem com papelões de proteção, porque tem muito arrombado como eu que passa o estilete e às vezes machuca a caixa arte, que tem muita gente que guarda também, porque vai que valoriza a sua peça e você quer vender, aquela coisa. Tem muita gente que ainda acha que colecionar é investimento. Bom, então primeiro a caixa parda aqui, essa aqui, ela certamente vai para o lixo. E a caixa arte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na frente temos o Green Goblin. Aqui ele está com a cabeça, essa figura vem com 2 cabeças, ele está aqui com a cabeça do William Dafoe, que muita gente queria ele como Coringa, porque tem cara de psicopata mesmo, o ator. É muito legal. E atrás temos aqui a figura. Diferente das outras caixas, onde a figura tem mais ou menos a caixa tem mais ou menos a gravura aqui tem mais ou menos o tamanho da figura, aqui ela está um pouco maior. Mesma coisa, Iron Words to Collect. Eu estou colecionando boletos to collect, essa é a verdade. E a caixa, vocês já sabem, ela vai pro lixo também. Vai pro lixo. Porque a vida e o espaço são muito curtos para colecionar caixas. E é isso? E aí temos aqui o Dudu Verde. No primeiro filme do Homem-Aranha, aquele do Sam Raimi, eu lembro que eu fui um dos caras que torceu o nariz para essa versão do Duende Verde. E porque, é óbvio, é muito diferente daquela versão que eu estava e vocês estavam acostumados a verem nos quadrinhos. Então, muita gente falava, o Duende Verde Power Ranger e tal, e ele era todo verde, todo verde. E nesse filme mais recente, dos 3, esse filme Massa Velho, que muita gente gostou, mas cá entre nós aqui, qual que é o roteiro? 3 aranhas, os 3 atores, e o roteiro? Qualquer coisa para juntar os 3. E funciona? Funciona porque é um bom filme de ação, traz nostalgia e tal, mas é um filme, vamos falar, com o roteiro chinfrim, bem massa velho, mas não é um filme ruim, de novo. O roteiro, às vezes tem um montão de filme que o roteiro é uma porcaria e é assim, ridiculamente legal o filme. Então, tem outros que não, às vezes tem um roteiro super elaborado e o filme é uma porcaria. Mas ele está aqui voando no seu planador. Tem aqui atrás, inclusive, o jato aqui, ó, saindo aqui, o foguinho, vamos falar assim, em resina translúcida, ficou bem legal. Eles optaram em fazer o jato virado, que eu acho que também foi uma decisão bacana, porque dá uma diferença, dá um tchan aqui na figura. Temos tubos embaixo, temos pedaços de concreto voando e
falando aqui do personagem, antes ainda de falar da cabeça extra. A gente tem, na minha opinião, essa versão do Duende Verde é mais legal que a do primeiro filme, porque ela tem restos e tons de roxo também. Então, realmente é mais legal. Agora, a melhor posição para colocar essa figura, com essa cabeça, certamente é um pouco mais alto da linha dos olhos, porque aqui, ó, como ela está aqui comigo, ela está meio olhando para baixo. Então, quando ela está um pouco mais alta na prateleira, aí sim você tem uma visualização melhor da cara aqui na máscara, que também tá legal, tá? A pintura, tudo, putz, a armadura, a bolsinha. Então esse aqui é muito mais Duende Verde que o do primeiro filme do Sam Raimi. Legal pra caramba. Ele tá aqui com a abóbora na mão, tem aqui as pulseiras, as facas e tal. Muito legal. O que eu não fiz ainda, eu tirei foto, mas vai ser a primeira vez que eu faço, eu não cheguei a trocar as cabeças aqui. Então, esse vai ser o primeiro momento que eu vejo ele com a cabeça do William Dafoe. E por quê? Por que não vai ficar com a cabeça do William Dafoe? Eu gosto do ator, mas eu comprei um Duende Verde. Quem lê os quadrinhos sabe do que eu estou falando. E não um Duende Macabro. E por quê? Em inglês, o Duende Macabro se chama Hobgoblin, que é o Duende do Capuz. Então, não sei. Geralmente eu gosto mais das figuras com as suas máscaras do que essas unmasked. Quando vem duas cabeças, tirando, salvo exceção, que eu tenho aqui um Duende Verde da Marvel Legends, daqueles antigos ainda da Toy Biz, e eu tenho as duas versões, porque uma está segurando a máscara na mão, são levemente diferentes. E eram outros tempos. Hoje, imagina, se eu quiser ter duas versões desse Duende aqui, é 2 pau e 600, não dá para ter duas versões. Mas eu vou colocar aqui a cabeça do Dafoe, bem louco. E aqui a mesma coisa, ele está olhando um pouco, talvez um pouquinho mais para frente que na versão com a máscara, mas certamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui nele. A cabeça está bem legal, tá? O ator, na minha opinião, está bem fiel à cara de louco dele. Mas não dá para ter duas, uma de cada jeito. Então, vai ser com a cabeça mascarada, a cabeça Power Ranger. Que hoje, você vê, lá quando saiu o primeiro filme, todo mundo torceu o nariz, inclusive eu. E hoje é um Duende Verde que a gente tem um certo carinho, provavelmente pela nostalgia, apesar de ser muito diferente dos quadrinhos. Temos que falar o quê? Do Batman. Batman versão Constantine, né? Se botar um cigarro na boca, dá pra dizer que é o Constantine vestido de Batman. Por causa do, sobretudo, Julian Marquis. Os velhos sabem do que eu tô falando. E falando do Batman, teve muita gente que me perguntou o seguinte. Vale a pena pegar esse Batman? Esse Batman ele veio com um ticket um pouco mais baixo do que outras figuras. Assim como Luke Skywalker, se não me engano, R$650. É uma peça simples, né, na sua pose de museu, mas é uma peça que representa muito bem essa versão do Batman do futuro. Talvez, a única coisa que falta, não sei se o rifle, bom, mas assim, tá muito bom. Tá muito legal mesmo. Para quem é fã de Batman, ele tá bem, o cinto, a calça, os detalhes. Não, é uma peça simples, porém imponente, que representa muito bem essa versão Constantine do Batman. Então, legal. Legal, mais um Batman para a coleção, mas não é só desse Batman que a gente vai falar hoje não. Temos mais Batman. E aqui, ó. Temos aqui o Batman. Esse Batman aqui é o Batman, tem gente que pensou que fosse daquela do morcego, esse Batman é o Batman Hush. Aqui no Brasil, esse arco saiu como Batman Silêncio. Ele vem aqui, vamos ver com o que ele vem. Ele vem com 2 batarangues, um tá na mão aqui dele e o outro aqui. Os batarangues são iguais. Vem aquele cardzinho, né, que é um card file, um data file, apresentando o personagem. Eu não coleciono os cards, vai pro Léo Provolone se ele quiser, porque eu sei que ele é fãzaço de cards. E ele vem também com com um par de mãos extras.
Para quem leu esse arco, na mão direita ele vem com o anel de Kryptonita. Lembre que ele sai na mão com o Superman porque a Era Venenosa está controlando o Superman. Ah, um spoiler. A história é muito maior que isso e outra. É um quadrinho que já saiu há muito tempo. Leiam, porque esse Batman Rush, além de ser desenhado pelo Jim Lee, o Fábio da Caverna do canal Caverna do Morcego agora vai me matar porque ele detesta esse arco. Mas leiam porque você tem diversos personagens. A Arlequina, o Joker, o Scarecrow, você tem a Caçadora, a Huntress, você tem diversos vilões e esse arco apresenta o vilão Silêncio, Hush, que é aquele que vocês viram depois nos jogos. Lembra que tinha uma side quest lá com o Silêncio, o Hush? Então apresenta a primeira vez que o Hush, o Silêncio, aparece. Falando da figura, bem legal, a cabeça tá legal demais. Talvez as pessoas que se incomodam com articulações demais, realmente ela é muito articulada e ela tem articulações duplas no cotovelo e também no joelho. Qual que é a desvantagem? A articulação é aparente. A vantagem, a articulação dupla te permite girar até o final, tanto os cotovelos, os braços, quanto as pernas. Então, dá para fazer muita pose. Eu sou ruim de pose aqui, eu também nem tenho espaço para colocar no expositor com poses muito ousadas, mas a capa, essa versão Rush já tinha saído pela DC Direct e vamos falar assim, quando eu digo essa versão, o quadrinho baseado no desenho do Jim Lee, eu gosto demais. E o cuecão é meio emborrachado, então você consegue abrir as pernas e tal. Bem legal. E essa mãozinha meio aberta fazendo o iê do Sérgio Malandro eu também gostei. Então, figura que hoje não é barata. Eu peguei com o Sagat, me custou 360 pilas. Não lembro se já com frete, eu acho que não. Mas na caixa, lacrada. Mas poderia ter sido vindo aberta, mas já estava desse jeito. Mas é um Batman, na minha opinião, que vale a pena. Então, ok, o Batman que eu mostrei agora, o Batman Nightmare, é um Batman do universo cinematográfico da DC. Mas esse Batman aqui, para quem não tem nenhum Batman ainda na coleção, apesar da dificuldade de encontrá-lo, apesar do preço, é um Batman que representa muito bem as suas versões nos quadrinhos. Puxa, eu gostei demais. E ele também vem com uma base, e a base não está aqui. Por quê? Porque chegou para mim também o He-Man Mattel Novas Aventuras. Um pouco antes de eu viajar, apareceu no Amazon, eu acabei pegando 190 e poucos reais. E ele veio tão xoxo, tão mole. Se eu tirar aqui da base, ele abre e escorrega e abre o espacate igual o Van Damme. Ele vem tão mole, tão molenga aqui, ó, tão molengão, que eu peguei a base da McFarlane e deixei aqui com ele. Eu acho que vai ficar desse jeito. Então, uma versão de uma animação que o pessoal não gosta, no geral, mesmo os motoqueiros vermes como eu, mas é uma versão que eu não tinha ainda. Então, falando aqui do He-Man, das Novas Aventuras. Então, tive esse dissabor dele vir molenga, mas eu não tinha a versão dele Classics, e é uma versão, apesar de uma animação que eu não gosto, para quem é fã, eu acho que é legal. Então, é um He-Man, uma versão tão bucha, mas que esgota, as pessoas estão comprando porque querem ter todas as suas versões. Mas eu acho que é um He-Man para fã mesmo, tá? Não é, se você não é super fã, se você não conhece as Novas Aventuras, pode passar, ainda mais se você der um azar, ó, de vir molenga do jeito que veio o meu. E ele vem aqui com sua espada, o seu escudo translúcido que você encaixa aqui na braçadeira e o seu rabicózinho aqui, seu rabinho de cavalo, e a cabeça dele, achei até meio grande, né? Mas não é que tá ruim, mas meio grandona. E aí você pode colocar o capacete nele, ele encaixa o capacete, só acho que não vale, tem que tomar um certo cuidado na hora de encaixar o capacete e tirar, talvez não seja bom ficar tirando e colocando, porque na minha opinião, se bem que o material é um material mole, mas assim como no caso da Catra, eu tenho um receio que ele acabe arranhando a pintura da figura e aí lascou, né? Arranhou a cara, ferrou.
E ele vem aqui com a armadura, se eu não me engano também é a armadura que vinha com o Darius, e também na linha Classics com o Hero 2, que é o filho do He-Man. Então, não ligo para essa armadura, não vou colocar, eu tenho certeza que vocês também não vão sentir muita falta, eu acho eu. E ele vem com mais um par de mãos fechadas. Então eu deixei a da espada, obviamente, com a mão aberta e a outra com a mão fechada aqui por trás do escudo. É uma figura, de novo, não é ruim, bem legal. O cinto aqui, ó, tem o símbolo aqui do He-Man. E, de novo, é uma boa representação. Vou pegar também o esqueleto, porque esqueleto, para mim, não posso deixar passar. O esqueleto das Novas Aventuras, que também já foi anunciado pela linha Masterverse. Legal. Bom, nota dó. Brincadeira. É uma boa, é uma figura legal para fã, tá? Se você não é fã, super fã, deixa para lá, senão não vai fazer muita diferença. Apesar de ser um preço, a gente falou de Iron agora há pouco, 1.300, 650, um Batman aqui, 360, R$200. Eu acho que é um preço, eu sei, todo mundo quer pagar sempre mais barato, mas se você comparar com a linha Origins e tal, é um preço que eu acho que é convidativo, né? Então, vale a pena, na minha opinião, vale a pena para o fã ter o He-Man Rabicó, ele que vai para a nave Eternia e tal, mas, que história porcaria, viu? Outro dia encontrei uma pessoa que gosta dessa animação, fala, o pessoal fala mal dessa animação no embalo. Não, não é no embalo não, a animação é ruim, é ruim. É aquela velha história, você tem um negócio de sucesso, você tem um negócio que as pessoas gostam, e aí um belo dia vem um arrombado e fala assim, eu vou dar a minha versão, vou inovar e tal, e muda toda a raiz, toda a essência do negócio, e depois fica se perguntando por que as pessoas não gostaram daquilo lá. Caramba, você mudou, você criou uma outra coisa que não é aquilo que a gente queria, caramba. E vamos falar de quadrinhos? Vamos. Comic Zone. Antes de eu viajar, a editora Comic Zone, o Ferrez, me mandou o Fawcett, tá? Que é do André Diniz e o Flávio Colim. Ele vem sempre com uma apresentaçãozinha, mas dispenso aqui a apresentação. É uma história que lembra muito, bom, para os mais velhos, é um Indiana Jones aqui na América do Sul, tá? Então é como se fosse uma história no meio Indiana Jones e o Templo da Perdição, vamos falar assim. Só que tem indígenas aqui do Brasil e tal, porque se passa aqui na América do Sul. E é uma história onde onde o pai historiador leva o filho para achar algo no meio da mata aqui na América do Sul e ambos, essa história é real, mas aqui tem uma ficção em cima disso, ambos acabam sumindo e nunca mais retornam. Então, você que gosta de Indiana Jones e o Templo da Perdição, aqui. Você mais novo, você leitinho com pera, você geração ovo maltine, mertiolate que não dói, lembra muito Uncharted. Então, que também tem a questão da aventura, da procura. Uma história bacana de novo. Para quem gosta desse tipo de aventura e tal, vale a pena. Não é um quadrinho muito longo, como diria Ari Borracha, numa sentada na privada você lê tudo. Capinha dura, cheirinho gostoso. Ferrez, muito obrigado. E vamos para o próximo quadrinho. Esse sim chegou. Eu cheguei de viagem, já estava na portaria. Ferrez, Comic Zone, muitíssimo obrigado sempre por mandar os quadrinhos aqui. Eu fico muito contente não só de divulgar quadrinho, mas de ler coisas que possivelmente eu não teria descoberto ou me aventurado se não fosse por vocês. E por isso que eu faço questão de mostrar aqui no vídeo, porque são quadrinhos que saem desse eixo super-heróis, mas trazem coisas interessantes. E esse aqui é o Grande Vazio. Sem desmerecer o anterior, mas esse aqui é muito, muito mais legal. E eu digo, não é pela história, porque são histórias totalmente diferentes, mas é pelo meu momento, por coisas que eu digo aqui no canal. Então, o Grande Vazio, você tem a personagem num mundo onde a sua saúde é medida pelo seu grau de presença. E como é que você mede a sua presença? Eu tinha uma gerente geral
quando eu trabalhava no Unibanco, no começo dos anos 2000 e tal. E eu era o gerente mais novo do Unibanco na época, porque vendia muito bem isso, aquilo, tal. E tinha uma ex-namorada também que acabou sendo promovida e foi para uma agência, foi lá que eu conheci depois minha esposa, quando ela entrou no banco. E essa gerente geral, que era uma senhora já, ela já era até aposentada, ela falava assim: Alessandro, se você não é visto, você não é lembrado. Porque eu não queria ir nos eventos, nas festas, eu queria fazer o meu trabalho só. E ela sempre fala: vá porque você tem que ser visto. E aqui é a mesma coisa, a presença está relacionada a você estar sempre presente para as pessoas te verem, você está ativo no Facebook, no Instagram, e aqui a presença está relacionada no quadrinho ao nome e não à pessoa. Então as pessoas têm que lembrar o seu nome. Então tem muito a ver com o que a gente fala aqui no canal, das empresas, dos departamentos de marketing, do universo cinematográfico, né? As pessoas querem ser os seus nomes lembrados, tal, e no final todo mundo é meio, na hora que entra para tomar o banho sozinho, todo mundo às vezes fica naquela posição fetal, porque ali você é você mesmo. E de novo, a arte é muito legal porque tem praticamente, não sei nem se meia dúzia de cores, mas eu tenho a impressão que só tem 3, 4 cores aqui, muito legal, especialmente quando ele retrata a cidade, e a personagem aqui está morrendo no começo porque o nível de presença dela está baixo. Então, e a coisa vai ficando interessante, de repente ela fica famosa, ela tem um anônimo aqui, tem uma história do anônimo também que é interessante, e no final o que eles estão buscando é o grande vazio, o grande vazio fora dessa vida, desse mundo onde a presença do nome é importante. Então, puxa, achei legal pra caramba, de novo, no meu momento mais legal que o outro, porque o outro é uma aventura. Aqui também tem o seu lado aventura, mas tem uma questão que é o que eu digo toda hora, né? Das pessoas ficarem mais preocupadas, não com o ser, não com o bem-estar, mas de como as pessoas te veem. Legal pra caramba. Eu não sei se o Ferrez, o Comic Zone, fica assistindo aqui o canal, escolhe a dedo os quadrinhos que eles vão lançar, porque os últimos aqui, puxa vida, um atrás do outro, eles acertaram exatamente no momento, não só no meu gosto. E por último, trago um quadrinho aqui que eu acho que vale a pena mencionar, também comprei antes de viajar, que é pela Panini. A Morte do Superman, edição especial de 30 anos. 30 anos, puta, como o tempo passa rápido. Mas eu lembro exatamente a banca de jornal lá em Santos, minha avó comprando, depois a Rosana comprando também a Morte e o Retorno do Superman, aquela capa metálica. Depois, quando o Apocalipse, a Revanche, ele volta, também uma capa metálica bonita. E 30 anos se passaram e aqui estamos, mas passou muito rápido. Esse quadrinho aqui são histórias paralelas, uma delas mais atual, vamos falar assim, depois dos 30 anos, onde aparentemente o Apocalipse retorna e o filho do Superman, do Clark e da Lois, descobre que ele chegou a morrer e tal, e ele começa a se interessar como é que ele morreu e etc. Tem uma outra história que se passa paralela do momento, lá no Cadmus, onde o Guardião, ele está lá debaixo nas instalações do Cadmus e vai ajudar o Superman, como ocorre na história original. Tem outro aqui, uma outra história da mãe e do pai do Clark, enquanto ele está sendo espancado pelo Apocalipse, eles estão acompanhando pela televisão. E tem uma história do Aço também. Sinceramente, 35 conto vale a leitura? Vale. O que mais vale aqui? Vale a gente rever alguns personagens e versões aí do Bilex e tal, da morte do Superman, da morte do Superman daquela época que a gente leu o quadrinho. A morte do Superman, eu falei outro dia, saiu até no Fantástico. Isso aqui foi noticiado porque era um momento que os personagens não morriam toda hora e voltavam. Então morria um ou outro, voltava, mas era um negócio que o pessoal realmente levou a sério. E essa edição especial, essa edição comemorativa, isso aqui, sendo sincero, é muito chinfrim, especialmente para o momento do Superman, pela importância do quadrinho.
Eles deviam, na minha opinião, ter lançado um novo arco, o Retorno do Apocalipse, alguma história bem elaborada, exatamente para comemorar esses 30 anos. E não isso aqui com historinhas, vamos falar assim, escolhe algum roteirista aí para contar uma história paralela e acabou. Então, a capa bonita, tal, a capa inclusive abre, ó. Aqui ó, tem o final o momento aqui final da briga, lá de 30 anos atrás, mas sendo sincero, vai, preguiça, hein? Bem preguiçosa, dona DC. Por que os quadrinhos estão vendendo mal? Tá aqui. Não é ruim, hein? Não estou falando que é ruim. Estou falando que está muito aquém do que representa. Mas é isso. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram das figuras? Do Duende Verde ficou incrível, né? Aliás, de novo, mesmo eu falando mal aqui do He-Man, da Mattel, eu fiquei contente pra caramba. Isso, além dos quadrinhos, que me surpreenderam, as 4 figuras eu gostei demais. Puta, parece Natal aqui. Digam o que vocês mais gostaram, digam suas aflições do colecionismo, digam se vocês estavam com saudades aqui do nosso canal Figuraças, aí nos comentários, e a gente se encontra muito em breve, espero eu, num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.